O som dos talheres batendo contra a porcelana ecoava pela sala de jantar como pequenos tambores anunciando minha execução. Era Natal. A mesa estava perfeita, cada detalhe pensado, cada prato preparado com horas de antecedência. As luzes da árvore piscavam suaves no canto da sala e o cheiro de peru assado ainda pairava no ar. Deveria ser uma noite mágica, mas eu sentia o gelo se formar no meu estômago cada vez que os olhares se voltavam para mim. Meu marido tinha avisado apenas na véspera. Lucas sempre fazia isso. Jogava bombas com aquele sorriso desculpas que não pedia desculpas de verdade. Amor, o Marcelo vai passar o Natal sozinho. Convidei ele para jantar com a gente. Ele é meu novo chefe. Preciso causar boa impressão. Não tinha sido um pedido, tinha sido um aviso. E eu, como sempre, tinha engolido a contrariedade e sorrido. Claro, querido, sem problemas. A sogra, Dona Heloísa, tinha chegado cedo naquela manhã com uma torta de nozes e um arsenal de críticas disfarçadas de gentileza. Querida, você tem certeza que vai servir este arroz? Parece meio sem graça. Eu tinha refeito o arroz. Querida, esta toalha está com um vinco aqui. Quer que eu passe de novo? Eu tinha trocado a toalha. Querida, acho que o peru está um pouco seco, não? Eu tinha ignorado porque o peru estava perfeito. Agora, sentada naquela mesa, eu observava. Marcelo, o chefe de Lucas, era um homem de uns 40 e poucos anos, cabelos grisalhos nas têmporas, óculos de armação elegante. Ele me observava também. Havia algo em seu olhar que não conseguia decifrar. Curiosidade? Confusão? Desde que chegara, seus olhos voltavam para mim com uma insistência estranha. Todos pareciam me encarar. Lucas desconfortável, Dona Heloísa com aquele sorriso afiado nos lábios, e Marcelo, estudando minha cara como se tentasse resolver um enigma. Foi durante a sobremesa que aconteceu. Marcelo limpou a boca com o guardanapo, inclinou-se levemente para a frente e perguntou com voz gentil: "E você, Roberta, com o que trabalha?" O silêncio que se seguiu foi denso. Senti o peso daquela pergunta como se fosse uma pedra jogada num lago tranquilo. Abri a boca para responder. Eu tinha uma resposta verdadeira, legítima, que merecia ser dita, mas não cheguei a emitir som. Dona Heloísa foi mais rápida. Sua voz saiu doce, coberta daquela falsa preocupação que eu conhecia tão bem. "Ah, Marcelo, ela não trabalha não. É só dona de casa." O veneno estava na palavra só. Aquela palavrinha minúscula que apagava anos da minha vida, que reduzia tudo o que eu fazia a nada. Riso. Alguns risos corteses, constrangido. Dona Heloísa ria mais alto, satisfeita. Lucas evitava meu olhar, mexendo no celular como se houvesse algo urgente ali. Senti o calor subir pelo meu pescoço, mas não era vergonha. Era algo diferente. Algo que queimava devagar. Então Lucas falhou. Meu marido, o homem com quem eu dividi 12 anos de vida, o homem por quem eu tinha feito sacrifícios que ninguém naquela mesa conhecia, completou. "Melhor nem falar muito sobre isso, Marcelo, para não passar vergonha." Sua risada nervosa veio em seguida, como se fosse uma piada interna. Eu apenas sorri. Não foi o sorriso da esposa submissa. Não foi o sorriso que eu tinha ensaiado durante anos para manter a paz. Foi o sorriso de quem sabe, de quem sempre soube, de quem está cansada de fingir que não sabe. Os olhos de Marcelo se arregalaram. A cor fugiu do rosto de Lucas em frações de segundo. Dona Heloísa parou de rir, a boca ainda aberta num sorriso congelado que começava a rachar. Marcelo largou o garfo. O som metálico contra o prato cortou o silêncio. Ele tirou os óculos, limpou as lentes devagar, tornou a colocá-los. Olhou para mim, depois para Lucas, depois para Dona Heloísa. Quando falou, sua voz era baixa, mas ecoava na sala como um trovão. "Dona de casa?" Ele repetiu, como se testasse as palavras na boca. "Só dona de casa?" Lucas pigarreou. Bem, ela cuida da casa, sabe como é?" Marcelo me olhou diretamente. Doutora Roberta Andrade, arquiteta formada pela USP, pós-graduada em urbanismo sustentável, 3 prêmios nacionais de design, responsável pelo projeto do complexo empresarial Torres Verdes, referência em arquitetura sustentável na América Latina. A voz dele era firme, recitando meu currículo como se lesse uma apresentação formal. O silêncio agora tinha textura. Era espesso, sufocante. Eu continuei sorrindo. Aquele sorriso calmo, sereno, de quem assiste a verdade desabar sobre mentiras cuidadosamente construídas. O rosto de Lucas estava branco como a toalha de linho que eu tinha passado 3 vezes naquela manhã. Dona Heloísa abria e fechava a boca, sem som. Parecia um peixe fora d'água. Marcelo continuou, e cada palavra era uma martelada.
Trabalhamos juntos na Silva em Oliveira Arquitetura por 5 anos. Roberta era a arquiteta mais brilhante do escritório. Quando ela saiu, perdemos não só uma profissional excepcional, mas a criatividade que movia nossos projetos mais importantes. Eu jamais esqueceria seu rosto, por isso fiquei tão surpreso quando Lucas me falou o nome da esposa dele. Pensei, não pode ser a mesma Roberta Andrade, mas é. E agora entendo por que ela saiu da arquitetura. Ninguém respirava. A árvore de Natal piscava suas luzes coloridas, indiferente ao desmoronamento acontecendo naquela mesa. Lucas tentou falar. Eu não sabia que... Marcelo ergueu a mão, interrompendo. Não sabia? Você não sabia que sua esposa era uma das arquitetas mais respeitadas de São Paulo? Não sabia dos prêmios? Das publicações em revistas internacionais? Ou simplesmente nunca perguntou? Dona Heloísa encontrou sua voz, mas ela saía fina, defensiva. Bem, isso foi há muito tempo. Ela mesma escolheu parar de trabalhar. Não foi obrigada. Eu finalmente falei. Minha voz saiu tranquila, cada palavra pesada de verdade. Escolhi? A sala ficou ainda mais silenciosa. Escolhi quando me disseram que uma boa esposa coloca a família em primeiro lugar. Escolhi quando cada reunião que eu tinha era um problema porque atrapalhava os jantares de família. Escolhi quando fui fazer minha apresentação para o Prêmio Nacional. E você? Olhei para Dona Heloísa, ligou dizendo que Lucas estava com febre e eu precisava voltar correndo para casa? Ele tinha 32 anos, Dona Heloísa. Era um resfriado, mas eu voltei. Perdi a apresentação, perdi o projeto. Escolhi? Cada lembrança saía como água de uma represa rompida. Tinha guardado tanto, engolido tanto, sorrido tanto enquanto morria por dentro. Marcelo balançou a cabeça devagar. Eu me lembro daquele dia. Você estava radiante, preparada. Tinha ensaiado por semanas. Quando não apareceu, assumimos que algo grave tinha acontecido. O projeto foi para outra pessoa, mas o conceito era seu. Sempre foi seu. Lucas parecia ter encolhido na cadeira. Tentava falar, mas as palavras saíam atropeladas. Amor, eu pensei... Você disse que queria ficar em casa, cuidar da gente. Eu ri. Não foi uma risada alegre. Foi o som de anos de frustração encontrando finalmente a luz. Eu disse que queria filhos, Lucas. Disse que quando tivéssemos filhos, eu queria estar presente. Mas nós não temos filhos. Nunca tivemos. E mesmo assim, você sempre achou que meu lugar era aqui, calada, servindo, sendo só a dona de casa. Dona Heloísa tentou se recompor, endireitar a postura, erguer o queixo com aquela arrogância que eu conhecia tão bem. Bem, uma mulher precisa saber qual é seu papel. Família é mais importante que carreira. Eu sempre disse isso. Marcelo virou-se para ela e havia algo próximo de desprezo em seus olhos. A senhora disse isso porque nunca teve uma carreira para escolher. Roberta teve, e foi forçada a abrir mão dela. Há uma diferença enorme entre escolha e coerção. O vermelho subiu pelas bochechas de Dona Heloísa. Ela não estava acostumada a ser contrariada, muito menos por um estranho, muito menos na frente de outras pessoas. Você não sabe de nada sobre minha família, moço. Marcelo não recuou. Sei o suficiente. Sei que a mulher sentada a esta mesa projetou edifícios que vão durar gerações. Sei que ela revolucionou conceitos de sustentabilidade urbana. E sei que foi reduzida a só dona de casa na frente de um estranho, pelo próprio marido e pela própria sogra. Isso eu sei. Mas antes de continuar, quero fazer uma invitação muito especial. Inscreva-se no canal e deixe seu like. Isso me ajuda a ver que você me apoia e gosta das minhas histórias. E comente aqui embaixo de qual cidade você está nos assistindo. Agora vamos continuar. Olhei para meu marido. Lucas estava pálido, as mãos tremendo levemente. Pela primeira vez em anos, vi medo em seus olhos. Não medo de mim. Medo das consequências. Medo de perder o emprego. Medo de que seu novo chefe o visse como o homem pequeno que ele era. Levantei da cadeira. O movimento foi suave, controlado. Meu anel de formatura brilhou sob a luz do lustre. Eu não tirava aquele anel. Mesmo quando Dona Heloísa insinuava que era vulgar usar anéis grandes. Mesmo quando Lucas dizia que parecia que eu queria aparecer. Eu usava porque era meu. Era a prova física de quem eu tinha sido, de quem eu ainda era, mesmo que tivessem tentado apagar isso. Vou buscar o café, anunciei. Minha voz estava firme. Na cozinha, apoiei as mãos na pia e respirei fundo. A chaleira chiava baixinho no fogão. Olhei pela janela para o jardim escuro lá fora. Lembrei do dia que recebi meu diploma. Minha mãe chorando de orgulho. Meu pai dizendo que eu seria grande. Eu acreditava. Eu era jovem, talentosa, cheia de sonhos do tamanho de arranha-céus. Conheci Lucas 2 anos depois. Ele era gentil, atencioso,
me levava flores, dizia que eu era incrível. Quando pedi sua mãe em casamento, porque foi assim que aconteceu, ele pediu permissão à dona Heloísa antes de me pedir em casamento. Ela sorriu, mas era um sorriso apertado. Já naquele dia, eu deveria ter visto. A lua de mel foi em Paris. Visitei museus, edifícios históricos, caminhei por ruas antigas, imaginando os projetos que um dia faria. Lucas tirava fotos minhas sorrindo. Parecia perfeito. Lembro que pensei, vou ser feliz, vou ter tudo. O primeiro sinal veio 6 meses depois. Eu tinha sido convidada para apresentar um projeto em um congresso internacional em Barcelona. Era uma oportunidade imensa. Lucas franziu a testa quando contei. É na mesma semana do aniversário da minha mãe, ele disse. Ela vai ficar muito chateada se você não estiver. Eu hesitei. Era só um aniversário. Teria outros. Mas a forma como ele falou, com aquela voz macia que carregava decepção, me fez cancelar a viagem. Dona Heloísa ficou radiante quando soube. Você tomou a decisão certa, querida. Família sempre vem primeiro. Ela apertou minha mão e naquele aperto havia vitória. Depois disso, foi uma avalanche lenta. Cada projeto importante tinha um conflito. Cada reunião era um problema. Cada sucesso meu era minimizado. Você trabalha demais, Roberta. Está ficando estressada. Lucas dizia isso enquanto jogava videogame até às 3 da manhã. Você deveria descansar mais. Dona Heloísa completava, concordando com a cabeça. Uma mulher precisa se cuidar. Não pode se matar de trabalhar. Mas quando eu sugeri reduzir horas, trabalhar de casa, eles tinham outras preocupações. Você realmente precisa desse salário todo? Lucas perguntava. Eu ganho bem. Podemos viver confortavelmente. Dona Heloísa acrescentava. Uma casa precisa de atenção. Você mal tem tempo para cozinhar um jantar decente. Fui encolhendo. Projeto por projeto. Sonho por sonho. Até que um dia acordei e não me reconhecia mais no espelho. A mulher que me olhava de volta estava cansada. Tinha olheiras profundas. Sorria, mas o sorriso não chegava aos olhos. Onde estava a Roberta que desenhava prédios? Onde estava a mulher que acreditava que mudaria cidades inteiras? O pedido de demissão foi o dia mais triste da minha vida. Meu chefe, Marcelo, tentou me convencer a ficar. Roberta, você é brilhante. Não faça isso. Podemos ajustar horários, mudar projetos, qualquer coisa. Mas eu já tinha decidido, ou achava que tinha. Agora percebo que a decisão tinha sido tomada por mim, aos poucos, em cada comentário, cada crítica disfarçada, cada vez que me faziam sentir egoísta por querer mais. Quando cheguei em casa e contei que tinha pedido demissão, Lucas sorriu. Que bom, amor. Agora você vai ter tempo pra gente. Dona Heloísa me abraçou. Finalmente você entendeu o que realmente importa. Eu deveria ter sentido paz, mas sentia vazio. Um vazio enorme, do tamanho dos prédios que nunca construiria. Os primeiros meses foram estranhos. Acordava cedo por hábito, mas não tinha para onde ir. Fazia café, limpava a casa, preparava almoço. Lucas saía para trabalhar e eu ficava, sozinha com o silêncio e com a sensação crescente de que tinha cometido um erro terrível. Tentei retomar. Procurei trabalhos freelance, projetos menores, mas cada vez que meu telefone tocava com uma oportunidade, havia uma interferência. Roberta, você prometeu que ia organizar aquele armário hoje. Roberta, preciso que você vá ao mercado. Estou sem tempo. Roberta, minha mãe está passando mal. Pode ficar com ela à tarde? Meus contatos foram esfriando. As oportunidades pararam de aparecer. O mundo da arquitetura é cruel com quem sai. Você é esquecida rapidamente, substituída. Alguém mais jovem, mais disponível, mais faminto pelo sucesso toma seu lugar. Eu me tornei passado. E Dona Heloísa? Ela floresceu na minha derrota. Cada visita era uma oportunidade de me lembrar da minha nova posição. Querida, acho que você está engordando um pouco, não? Talvez devesse se exercitar mais, agora que tem tempo. Querida, vi a casa da Júlia. Estava impecável. Ela realmente sabe cuidar de uma casa. Querida, você não vai arrumar o cabelo? Lucas merece uma esposa apresentável. Eu engolia, sorria, concordava. Me tornei sombra, me tornei eco, me tornei invisível na minha própria vida. Até aquela noite, até aquele jantar de Natal. Até que Marcelo, sem saber, jogou luz sobre a escuridão que eu tinha aceitado como realidade. Voltei para a sala com a bandeja de café. Minhas mãos não tremiam. Coloquei as xícaras delicadamente na mesa, ofereci açúcar, leite. Fiz tudo com a calma de quem sempre fez. Mas algo tinha mudado no ar. Marcelo me olhou com uma gentileza que doeu. Obrigado, Roberta. Pausa. Doutora Roberta. Lucas pigarreou. Marcelo, eu acho que houve um mal-entendido. Não houve mal-entendido nenhum. Cortei.
Minha voz saiu clara. Houve anos de apagamento, houve anos de humilhação silenciosa, houve anos de eu acreditar que meu valor estava em ser invisível, em não incomodar, em não ser demais. Olhei para meu marido. Você me pediu em casamento dizendo que eu era a mulher mais incrível que já tinha conhecido. Mas passou os últimos 10 anos me fazendo sentir que incrível era um problema. Dona Heloísa bateu a mão na mesa. Isso é um absurdo. Nós sempre te tratamos bem. Você que se faz de vítima. Marcelo falou antes que eu pudesse responder. Com todo respeito, senhora, acabei de presenciar você e seu filho humilharem esta mulher na frente de um convidado. Chamaram-na de só dona de casa e sugeriram que seria vergonhoso ela falar sobre seu passado profissional. Se isso é tratar bem, prefiro nem imaginar como seria tratar mal. O silêncio voltou, pesado, denso. Dona Heloísa levantou, pegou sua bolsa. Não preciso ouvir isso. Venho aqui, trago uma torta, tento ajudar e sou desrespeitada por um estranho. Lucas, vamos embora. Lucas olhou para mim, depois para Marcelo, depois para sua mãe. A hesitação em seu rosto dizia tudo. Ele estava fazendo contas. Carreira versus casamento. Chefe versus mãe. Ele versus eu. Ficou sentado. Dona Heloísa congelou. O quê? Lucas Henrique? Eu disse vamos. Mãe, ele murmurou. Acho melhor a senhora ir. A gente conversa amanhã. Nunca tinha visto Dona Heloísa daquela forma. Chocada, traída, pequenininha. Ela olhou para o filho com uma mágoa tão profunda que quase senti pena. Quase. Você vai escolher essa mulher ingrata em vez da sua própria mãe? Lucas fechou os olhos, voz cansada. Mãe, por favor, só vá para casa, por favor. Ela saiu batendo a porta. O som ecoou pela casa como um tiro. As luzes da árvore piscavam, indiferentes. Marcelo limpou a garganta. Acho que eu também deveria ir. Olhou para mim. Roberta, foi um prazer revê-la, mesmo nas circunstâncias inusitadas. Ele sorriu, um sorriso genuíno. Se algum dia você quiser voltar à arquitetura, minha porta está aberta. Sempre esteve. Acompanhei-o até a porta. Antes de sair, ele virou-se. Você era extraordinária, Roberta. Ainda é. Não deixe ninguém convencê-la do contrário. Fechei a porta e encostei nela. Respirei fundo. Lá dentro, Lucas ainda estava sentado à mesa, a cabeça entre as mãos. Voltei devagar. Sentei na minha cadeira. Olhei para meu marido. Ele falou primeiro, voz quebrada. Eu não sabia. Juro que não sabia que era tão ruim. Você sabia, respondi calmamente. Você só não se importava o suficiente para fazer algo a respeito. As lágrimas escorriam pelo rosto dele agora. Eu te amo, Roberta. Você acredita nisso? Olhei para aquele homem, o homem com quem tinha casado, o homem que tinha dito me amar enquanto me fazia desaparecer. Acredito que você acredita que me ama, mas amor não é só sentimento, Lucas. É ação, é respeito, é me ver como igual. E você nunca me viu assim. Ele soluçou. Eu posso mudar. Juro que posso. Talvez possa, concordei. Mas o que eu preciso descobrir é se eu quero ficar para ver. Levantei novamente. Vou dormir no quarto de hóspedes hoje. Deixei Lucas ali, na sala de jantar, cercado pelos destroços do jantar perfeito. Subi as escadas devagar. Cada degrau parecia mais leve que o anterior. No quarto de hóspedes, deitei na cama e olhei para o teto. Pela primeira vez em anos, não senti o peso esmagador da inadequação. Não senti que tinha falhado. Senti algo diferente. Senti que tinha acordado. Os dias seguintes foram estranhos. Lucas tentava, realmente tentava. Trazia flores, pedia desculpas, prometia que seria diferente. Dona Heloísa ligava diariamente, mas eu não atendia. Deixava o telefone tocar e tocar até silenciar. Uma semana depois do jantar, Marcelo me ligou. Sua voz era profissional, mas gentil. Roberta, estou com um projeto que seria perfeito para você. Complexo residencial sustentável. Cliente quer o melhor. Pensei em você imediatamente. Seria freelance, no seu tempo, sem pressão. Só pense a respeito. Desliguei e fiquei olhando para o telefone. Um projeto, uma oportunidade, uma porta que eu achava que tinha fechado para sempre. Lucas chegou em casa e o encontrei na cozinha. Ele me olhou, esperançoso. Alguma novidade? Marcelo me ofereceu um projeto, disse. Vi o medo passar pelos olhos dele. Aquele microsegundo de pânico antes da máscara de apoio. Ah, e você vai aceitar? Não sei ainda, respondi honestamente. Estou pensando. Ele engoliu seco, assentiu. Olhou para o chão. Se você quiser, eu apoio. Dessa vez, eu apoio de verdade. Havia sinceridade naquelas palavras. Mas também havia o peso de anos de mentiras parecidas, promessas quebradas, apoio que evaporava quando se tornava inconveniente. Obrigada, disse. Vou pensar. Aquela noite,
Abri meu laptop. Fazia meses que não mexia em programas de design. Tudo estava desatualizado. Passei horas baixando atualizações, reaprendendo ferramentas, reconectando com uma parte de mim que tinha enterrado. Desenhei, não o projeto de Marcelo, apenas desenhei. Linhas, formas, estruturas que existiam só na minha cabeça. E foi como respirar depois de anos submersa. Foi como encontrar água no deserto. Chorei. Chorei de alívio, de lamento, de raiva, de alegria. Chorei porque tinha perdido tanto tempo. Chorei porque ainda estava viva. Ainda podia criar. Ainda tinha aquilo dentro de mim. Lucas apareceu na porta do escritório. Me viu chorando, cercada de desenhos na tela. Você está bem? Estou, respondi. E pela primeira vez em muito tempo era verdade. Ele entrou hesitante, olhou para a tela. É lindo, murmurou. Esqueci como você é talentosa. Você não esqueceu, corrigi gentilmente. Você nunca quis lembrar. Sentou no sofá pequeno do escritório. Ficamos em silêncio por um tempo. Então ele falou. Minha mãe me ligou hoje. E ela quer que eu escolha. Ela ou você? Olhei para ele. E o que você disse? Ele encontrou meus olhos. Disse que já tinha escolhido há 12 anos, quando me casei com você. Disse que ela precisa aceitar que você é minha esposa e que merece respeito. Disse que se ela não conseguir fazer isso, vou precisar de espaço dela. Aquilo deveria me fazer sentir vitoriosa, mas tudo que senti foi cansaço. Lucas, você dizer isso agora, depois de anos permitindo que ela me tratasse como lixo, é tarde demais. Não para mudar, mas é tarde demais para apagar o que foi feito. Eu sei, ele sussurrou. Eu sei. Mas quero tentar. Se você me deixar, quero passar o resto da vida tentando. Fiquei olhando para a tela do computador, para as linhas que tinha desenhado, para as possibilidades que ainda existiam. Vou aceitar o projeto de Marcelo, anunciei, e vou recomeçar minha carreira. Se você realmente quer tentar, vai precisar me apoiar de verdade, não com palavras, com ações. Isso significa que eu vou ter reuniões, viagens, horários loucos às vezes. Significa que esta casa pode não estar perfeita. Significa que alguns jantares serão delivery. Você consegue lidar com isso? Lucas assentiu lentamente. Consigo. Vou aprender. E sua mãe nunca mais pode me desrespeitar sob este teto ou qualquer outro. Se ela fizer, você toma meu lado imediatamente. Sem hesitação. Mas ela é minha mãe. Consegue fazer isso? Ele respirou fundo. Consigo. Não sei se acredito em você. Fui honesta. Mas estou disposta a ver você tentar. Por enquanto. Foi um começo. Frágil, instável, mas um começo. Aceitei o projeto. Mergulhei nele como quem mergulha em água fria depois de um dia escaldante. Cada linha que desenhava era uma reconstrução. Não só do edifício no papel, mas de mim mesma. Lucas cumpriu. Pela primeira vez em anos, ele realmente cumpriu. Assumiu tarefas da casa. Cozinhava jantares simples. Quando eu tinha reuniões, não reclamava. Quando eu chegava tarde, não fazia comentários passivo-agressivos. E quando Dona Heloísa apareceu sem avisar, uma semana depois, querendo conversar, ele a mandou embora. Ouvi da escada. Mãe, a gente conversa quando você estiver pronta para respeitar minha esposa. Até lá, preciso que dê espaço. Não posso acreditar que você está fazendo isso comigo. Ela choramingava. Sou sua mãe. Coloquei você no mundo. E a Roberta dividiu 12 anos da vida dela comigo. Sacrificou sonhos por mim. Aguentou humilhação por mim. Então sim, mãe, estou fazendo isso. E não é contra você. É por ela. A porta fechou suavemente. Dessa vez, sem bater. Lucas subiu as escadas e me encontrou. Viu que eu tinha ouvido tudo. Ofereceu um sorriso pequeno, incerto. Foi o suficiente? Por hoje, respondi. Amanhã a gente vê. O projeto levou 4 meses. 4 meses intensos de trabalho, de redescobertas, de me reconectar com a profissional que tinha sido. Marcelo me deu liberdade criativa total. O cliente adorou cada apresentação. E quando o projeto foi aprovado, quando vi meu nome como arquiteta responsável no documento oficial, chorei de novo. Lucas estava ao meu lado quando recebi a notícia. Me abraçou. Estou tão orgulhoso de você, sussurrou. Sempre deveria ter dito isso. Deveria, concordei. Mas está dizendo agora. E isso conta. A inauguração do Prêmio de Arquitetura Sustentável Regional foi em setembro. Meu projeto foi indicado. Não ganhei. Concorri com arquitetos que nunca tinham parado, que tinham currículo cheio, enquanto o meu tinha um buraco de anos. Mas estar ali, naquele evento, vestindo o meu melhor vestido, meu anel de formatura brilhando, meu nome no programa, era vitória suficiente. Lucas foi comigo. Dona Heloísa não foi convidada. No evento, Marcelo me apresentou a colegas, clientes, outros profissionais. Esta é a doutora Roberta Andrade,
uma das arquitetas mais visionárias que conheço. Cada apresentação era um bálsamo, cada aperto de mão, um reconhecimento. Uma mulher mais velha, arquiteta renomada, puxou conversa. Ouvi falar do seu trabalho. Impressionante, especialmente considerando que esteve fora do mercado por um tempo. O que a fez voltar? Olhei para ela. Lembrei da versão de mim que tinha desistido. Lembrei da mulher que tinha aceitado ser apagada. Lembrei do jantar de Natal. Me lembrei de quem eu era. Lembrei que ainda tinha muito a construir, respondi. Ela sorriu. Bem-vinda de volta. Meses se passaram. O casamento com Lucas era um trabalho em andamento. Alguns dias eram bons. Ele realmente tentava. Outros dias, via os velhos padrões tentando ressurgir. Uma crítica aqui, uma expectativa ali. Mas agora eu não engolia. Agora eu falava. E ele, para seu crédito, ouvia. Dona Heloísa eventualmente pediu para conversar. Nos encontramos num café neutro. Ela estava diferente, menor, mais velha. Ou talvez eu que estivesse maior. Ela mexeu no açúcar do café sem me olhar. Lucas me deu um ultimato. Ou respeito você, ou perco meu filho. Então você está aqui por ele, não por mim, observei. Ela me olhou finalmente. Estou aqui porque percebi que posso perder mais do que meu filho. Posso perder a chance de conhecer futuros netos. Posso perder anos de convivência. Posso perder a família que sobrou. Pausa. E talvez, só talvez, porque estive errada. Foi o mais próximo de um pedido de desculpas que eu receberia. E percebe, sabe o quê? Foi suficiente. Não para esquecer, não para apagar, mas para começar a construir algo diferente. Não vou fingir que seremos amigas, Dona Heloísa, mas podemos ser civilizadas, podemos ser respeitosas. Se você conseguir isso, realmente conseguir, podemos tentar. Ela assentiu. Seus olhos estavam úmidos. Vou tentar. É tudo o que posso prometer. E ela tentou. Alguns dias eram difíceis. Velhos hábitos são teimosos, mas houve progresso. Devagar, mas houve. 1 ano depois do jantar de Natal, estávamos reunidos novamente. Mesma mesa, mesma casa, mas tudo diferente. Marcelo estava lá, agora um amigo verdadeiro. Dona Heloísa estava lá, comportada, fazendo esforço visível. Lucas estava lá, mais presente do que nunca. E eu estava lá, não como sombra, não como apêndice, mas como Roberta. Doutora Roberta Andrade, arquiteta, esposa, mulher que tinha sido quebrada e tinha escolhido se reconstruir. Durante o jantar, Marcelo ergueu sua taça, um brinde. Há segundas chances, há verdades ditas, e há pessoas que recusam desaparecer. Todos brindaram. Até Dona Heloísa, que me olhou com algo que poderia ser respeito. Mais tarde, sozinha na cozinha lavando louça, porque escolhi fazer, não porque era esperado. Olhei pela janela. A lua estava cheia, o jardim pacífico. Lucas apareceu com mais pratos. Posso ajudar? Pode, respondi. Trabalhamos lado a lado em silêncio confortável. Ele lavava, eu secava. Uma rotina simples, mas escolhida, compartilhada. Você é feliz? Ele perguntou de repente. Olhei para ele, para este homem que tinha me machucado tanto, mas que estava realmente tentando mudar. Estou chegando lá, respondi honestamente. Cada dia um pouco mais. Ele sorriu, triste, mas esperançoso. É tudo o que posso pedir. Terminamos a louça. Apaguei as luzes. Subimos juntos as escadas. No quarto, nosso quarto que eu tinha voltado a dividir depois de meses, me troquei devagar. Tirei o anel de formatura, coloquei na mesinha de cabeceira. Ele brilhava sob a luz do abajur, meu símbolo, minha âncora. Deitei e olhei para o teto. Pensei em tudo que tinha perdido, tudo que tinha recuperado, tudo que ainda estava por construir. E pela primeira vez em anos, anos mesmo, dormi em paz. Os meses seguintes trouxeram novos projetos. Meu nome começou a circular novamente nos círculos profissionais. Doutora Roberta Andrade está de volta. As oportunidades cresciam. Convites para palestrar, propostas de parcerias, um convite para ensinar em um curso de pós-graduação. Aceitei dar aulas, 1 vez por semana. Arquitetura sustentável e design urbano. Meus alunos eram jovens, famintos, cheios de sonhos. Me viam neles, via quem eu tinha sido. E me comprometi a nunca deixar ninguém apagar aquela fome. Uma aluna me procurou depois da aula. Professora, posso fazer uma pergunta pessoal? Claro. Como a senhora equilibra tudo? Carreira, casamento, vida pessoal? Não sei se consigo. Olhei para aquela menina de 20 e poucos anos, olhos brilhantes, esperançosos. Primeiro, deixei que ela visse a verdade. Eu não equilibrei. Por anos, sacrifiquei tudo pela vida pessoal. E quase morri por dentro. Pausa. Mas aprendi algo importante. Você não deve se diminuir para caber na vida de ninguém. Se alguém te ama, vai querer que você brilhe, não que apague sua luz. E se a pessoa não conseguir aceitar isso, então não é a pessoa certa, por mais que doa admitir. Ela assentiu,
absorvendo. Obrigada, professora. Isso ajuda muito. Vi-a sair e pensei comigo mesma. Quantas mulheres estão sendo apagadas agora mesmo? Quantas estão aceitando menos do que merecem porque foram convencidas de que pedir mais é egoísmo? Decidi fazer algo a respeito. Comecei um projeto paralelo. Mentoria para mulheres arquitetas. Encontros mensais. Espaço seguro para falar sobre desafios, discriminação, equilíbrio. Virou algo maior do que imaginava. Mulheres de todas as idades apareciam, cada uma com sua história. Cada uma lutando para existir em um mundo que preferia que fossem invisíveis. Lucas foi ambivalente no começo. Isso vai tomar muito do seu tempo, ele comentou quando contei. Vai, concordei. É importante. Vi o velho padrão tentando emergir, a vontade de questionar, de limitar. Mas ele respirou, assentiu. Então eu apoio. E apoiou. Não perfeitamente. Tivemos discussões. Tivemos momentos em que os velhos fantasmas voltavam, mas sempre conversávamos, sempre ajustávamos. O casamento não era perfeito, mas era honesto. E isso era infinitamente melhor que a mentira bonita que tínhamos antes. 2 anos depois daquele jantar de Natal, ganhei meu primeiro prêmio desde que voltara. Projeto de um centro comunitário sustentável. Edifício que serviria à população de baixa renda, com tecnologia verde, espaços de convivência, horta comunitária. Na cerimônia, quando chamaram meu nome, subi ao palco com pernas trêmulas. Segurei o troféu, vidro e metal, pesado, real, e olhei para a plateia. Vi Marcelo sorrindo, vi colegas aplaudindo, vi meus alunos vibrando e vi Lucas, de pé, aplaudindo mais alto que todos. Ao microfone falei: este prêmio é especial para mim. Não só pelo projeto, mas pelo que representa. Representa recomeço, representa se recusar a desaparecer. Representa lembrar que somos mais que os papéis que nos dão. Somos quem escolhemos ser. Pausa. Dedico este prêmio a toda mulher que foi chamada de só alguma coisa. Só dona de casa, só mãe, só esposa. Vocês não são só nada. Vocês são completas, e o mundo precisa ver isso. A plateia explodiu em aplausos. Depois, no jantar de comemoração, Lucas me puxou para um canto. Estava chorando. Seu discurso, ele começou. O quê? Perguntei suavemente. Me fez perceber o quanto quase destruí, quanto quase perdemos. Ele segurou meu rosto. Obrigado por não ter desistido completamente. Obrigado por me dar chance de aprender. Beijei sua testa. Obrigado por finalmente ter aprendido. Não foi final feliz de conto de fada. Não foi perfeição. Mas era real. Era construído sobre verdade, sobre trabalho, sobre escolhas diárias de respeito e amor. Dona Heloísa chegou à festa atrasada. Hesitou na entrada, sem saber se seria bem-vinda. Fui até ela. Quer um drink? Ela piscou surpresa. Quero. Caminhamos ao bar lado a lado. Ela olhou o troféu sobre a mesa. É bonito. É, concordei. Lucas me mostrou seu discurso. Ela mexeu na bolsa nervosamente, sobre mulheres sendo só alguma coisa. E? Ela me olhou. Eu fui uma dessas pessoas que fizeram você se sentir assim. Não uma vez, muitas vezes. Foi, confirmei. Não tenho desculpa. Ela respirou fundo. Fui criada para acreditar que o valor de uma mulher estava em servir, em ser esposa perfeita, mãe dedicada, dona de casa impecável. Quando você apareceu, com sua carreira brilhante, seus sonhos grandes, você representava tudo o que me disseram que era errado. Pausa. Mas eu estava errada. Não você. Aquilo era o que eu precisava ouvir. Não 2 anos atrás, mas agora, naquele momento. Obrigada por dizer isso, dona Heloísa. Podemos tentar de novo? Ela perguntou. Do jeito certo dessa vez? Olhei para aquela mulher, produto de sua geração, de suas crenças limitadas, mas tentando crescer mesmo aos 70 anos. Podemos tentar. Brindamos. Ela com suco, eu com champanhe. Um brinde pequeno, mas significativo. A noite avançou. Risadas, histórias, celebração. Em um momento quieto, escapei para a varanda. O ar noturno era fresco. As luzes da cidade brilhavam abaixo. Olhei para aqueles edifícios. Alguns eu conhecia, alguns eu tinha estudado. Alguns, quem sabe, um dia eu projetaria. Marcelo se juntou a mim. Perdida em pensamentos? Só observando, respondi. Pensando em quanto mudou. Ele seguiu meu olhar. Você mudou tudo, Roberta. Não só para você, para todos que testemunharam. Seus alunos, suas mentoradas, até seu marido e sua sogra. Você mostrou que nunca é tarde para reclamar sua vida. Não foi fácil. Nada que vale a pena é, ele disse sabiamente. Mas você fez, e continua fazendo. Isso é o que importa. Ficamos em silêncio confortável. Então, ele falou. Sabe aquele projeto internacional que mencionei? Dubai. Cidade sustentável do zero. Querem você na equipe.
Virei rápido. Sério? Sério. 2 anos de projeto, viagens, mudaria sua vida novamente. E dessa vez, não precisei hesitar. Não precisei pedir permissão. Não precisei me fazer pequena. Quando começa? 6 meses. Pensa a respeito. Conversa com Lucas. Decide o que é melhor para você. Vou pensar. Prometi. Mas já estava decidindo. Lucas entenderia. Ou aprenderia a entender. E se não entendesse? Bem, dessa vez eu sabia que podia sobreviver sozinha. Que podia escolher a mim mesma. Que não era egoísmo. Era amor próprio. A festa terminou tarde. Em casa, tirei o sapato, massageei os pés doloridos. Lucas preparou chá para nós dois. Sentamos no sofá, cansados mas felizes. Marcelo me ofereceu um projeto em Dubai. Soltei. Vi a hesitação, o medo, mas também vi algo novo. Aceitação. Isso é incrível. Conta mais. Contei. Sobre o projeto, sobre as viagens, sobre o que significaria. Ele ouviu sem interromper. Quando terminei, ele ficou quieto. Depois, vai mudar nossa rotina completamente. Vai, concordei. Ele sorriu. Meio triste, meio orgulhoso. Mas você precisa fazer isso. Não por mim. Por você. Faremos funcionar. E se não funcionar? Perguntei, sendo honesta. Ele segurou minha mão. Então pelo menos você terá escolhido você mesma. E eu terei aprendido a deixar você voar. De qualquer forma, vale a pena. Naquela noite, dormimos abraçados. O futuro era incerto, mas pela primeira vez, era meu futuro. Minhas escolhas, minha vida. E isso era tudo. Antes de me despedir, quero pedir algo muito especial. Inscreva-se no canal e deixe seu like se esta história tocou seu coração. Isso me ajuda a saber que não falo sozinha e que estas histórias chegam a quem precisa delas. Conte nos comentários de qual cidade você está assistindo este vídeo. Diga o que achou desta história e o que você teria feito no meu lugar. Adoro ler cada comentário. Cada história compartilhada aqui nos lembra que não estamos sós, que nossas vivências importam e que sempre há uma forma de recomeçar. Se você está vivendo algo parecido, se já foi chamada de só alguma coisa, se já sentiu sua luz sendo apagada, saiba disso. Você não é louca, você não é dramática, você não está pedindo demais, está pedindo o básico: respeito, reconhecimento, a chance de ser inteira. Eu passei anos acreditando que amor significava sacrifício total, que ser boa esposa significava desaparecer, que colocar família em primeiro lugar significava colocar a mim em último. Estava errada. Amor verdadeiro não pede que você desapareça. Amor verdadeiro quer que você brilhe. Hoje, tenho minha carreira de volta. Tenho meu nome em projeto. Tenho o respeito que sempre mereci. Meu casamento sobreviveu, mas transformado. Construído sobre verdade, não sobre mentiras bonitas. E se não tivesse sobrevivido, eu ainda estaria bem, porque aprendi a maior lição de todas. Você pode reconstruir, pode recomeçar, pode reclamar o que achava perdido. Não é tarde. Nunca é tarde enquanto você ainda respira, ainda sente, ainda sonha. Aquele jantar de Natal, aquela noite horrível de humilhação, foi meu ponto de virada. Mas não porque alguém me salvou, porque eu me lembrei de quem eu era, porque parei de aceitar migalhas quando merecia o banquete inteiro. Para toda mulher assistindo isso, aqui vai minha mensagem final. Você é mais, mais do que esposa, mais que mãe, mais que filha, nora, funcionária. Você é o universo inteiro. Não se deixe reduzir, não se deixe apagar. E se alguém tenta, tenha a coragem de acender sua própria luz. Levei anos para aprender isso. Você não precisa levar tanto tempo quanto eu. Comece hoje, comece agora. Recupere seu nome, recupere seus sonhos, recupere você mesma. Porque no fim, a única aprovação que você realmente precisa é a sua. E quando você se olha no espelho e reconhece a mulher olhando de volta, quando você pode dizer: eu me respeito, eu me valorizo, eu me escolho, aí sim você está livre. Seja essa mulher. Escolha ser essa mulher. Eu escolhi. E mudou tudo.